Para de carregar as suas feridas como desculpa de justificar quem você é hoje. Olá, eu sou a Janaína Ramos e tenho uma palavra de Deus para você, para essa semana. Sabe, quantas mulheres ao meu redor venham justificar a sua história de acordo com as suas escolhas de hoje, justificando sobre a justiça ou injustiça que elas viveram, ou muitas vezes sobre sua base de criação, por muitas facadas nas costas que ela carrega, por muitas vezes não ser vistas. Mas sabe, isso não pode justificar a sua decisão de hoje. Eu vim trazer uma história pra gente meditar hoje, que é sobre Mical. Já ouviu falar de Mical? Mical era filha do rei Saul. Foi a primeira esposa de Davi. E Mical vem com uma história muito paralela com as nossas histórias de hoje em dia, sabe? Mical foi uma mulher que amou Davi. Mas Davi, quando ele matou Golias, o rei prometeu para ele o casamento com a sua filha mais velha. E na hora do casamento, Davi não ganhou a filha mais velha como sua esposa. Assim, Saul, quando descobriu que Davi era ungido a rei, ele tentou várias vezes a matar Saul. E um desses planejamentos de Saul, Davi começou a gostar de Mical, que era uma das filhas de Saul, e Mical começou a gostar de Davi. Saul, vendo isso, ele logo planejou: vou criar algo para que Davi morra e assim não assuma o reinado. Pois é, o que o rei Saul fez? O rei Saul pegou e falou: ok, vou te dar minha filha para casar, sim, desde que você mate uma quantidade de homens. E ali jogou Davi para poder matar esses homens. Davi não só matou a quantidade, só que matou muito mais. E assim ganhou Mical como esposa dele. Mical gostava de Davi, mas eu fiquei imaginando o sentimento dela diante dessa situação. Ela não só conseguiu casar com Davi, mas ela foi usada pelo seu pai, no intuito de matar o seu marido, o homem que ela amava. E assim, ela conseguiu casar com seu marido, mas ali já criou uma ferida de ser usada. Consegue entender? Quantas vezes na sua vida você foi usada por propósito de algo e depois, quando você descobriu, você começou a criar, assim, uma repulsa de algumas situações na sua vida? Pois é, a história de Mical não acaba aí. Saul, muito indignado que não conseguiu matar Davi e com medo de perder o seu posto de rei, Saul criou outra cilada de matar Davi durante a noite. A sua esposa, Mical, filha de Saul, descobriu. E o que ela fez? Ela tentou proteger o seu marido e assim dispensou ele à noite para que ele fugisse. E assim, o seu pai foi no dia seguinte matar Davi. E Davi não estava mais ali, só estava Mical. Mical ficou a sós e o marido foi embora. O pai dela, vendo que ela estava a sós, o que ele fez? Entregou ela como esposa para outro homem. Escolha dela? Não, mas ela não teve como não aceitar. Ela tinha que obedecer. E Mical foi usada novamente a favor do seu pai, aonde conduzia a vida dela. Mical poderia ter reclamado, poderia ter feito muita coisa, poderia, mas ali dentro dela, ela estava se sentindo tão usada, tão pequena. E o que restava? Tentar viver o dia a dia. E ali, Mical casou-se com Paltiel. Paltiel foi o segundo marido de Mical. Mical viveu muitos anos com Paltiel. E na Bíblia conta que Mical amou Paltiel, até porque ela não sabia onde seu primeiro marido estava e se ele estava vivo ou não. E a história segue. Quando o pai dela morre, Davi toma o posto de rei. E a primeira coisa que Davi fez, por amar a sua esposa, a sua primeira esposa, mandou trazer Mical de volta. E Mical foi arrancada do seu segundo marido. Ao ponto que trata na Bíblia que Paltiel chorou e foi atrás dela. Mas não tinha como, era o rei que estava mandando.
E Mical se sentiu usada de novo. Aonde a vida dela começava a estabilizar, vinha algo e passava a perna nela. Ela não teve escolha novamente. Ela realmente teve que seguir. E ela voltou pro palácio. Voltando pro palácio e agora sendo esposa do rei, ela já estava muito amargurada. Ela tinha muitas dores ali. E ela não permitiu mais que na vida dela houvesse alegria. E ao invés de, já que eu não tenho como lidar com isso, vou viver um dia de cada vez, Mical escolheu ser a mulher mais amarga que existia naquele palácio. Davi já tinha se casado com outras esposas, mas ela era a filha do rei, ela era a herdeira, ela era a escolhida, era ela que Davi amava, foi ela que Davi o mandou buscar. Ela tinha todo o direito de voltar para o palácio como rainha. Ela tinha todo o direito de reinar. Ela tinha todo o direito de comandar toda a casa. Ela tinha todos os seus direitos. Mas ela escolheu viver as feridas dela. Ela escolheu viver o momento dela. Ela escolheu não mais ser feliz. E a partir daquele momento, Mical não só apenas não queria mais ser feliz, como começou a criticar o seu esposo. Tudo que ele fazia, ela criticava. Outra lição que a gente tem que aprender. Nós temos que ser esposa e não mãe. E não crítica do nosso marido. Se ele está fazendo algo que você não gosta, ore por ele, motive ele, tenta mudar a opinião dele. Mical não fez isso. Mical era a única esposa que saberia ensinar Davi como um rei devia se comportar, como um rei devia lidar. Ela poderia ter sido a melhor conselheira dele, mas ela escolheu criticá-lo. E diante das críticas, Mical foi deixada de lado e morreu sozinha, sem filho, olhando na janela tudo aquilo que ela poderia ter vivido e não viveu. E o Senhor me traz a lembrança 2 versículos. O primeiro versículo que eu quero ler para você é Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 fala assim, ó. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não seguir em paz e se santificando todo dia, você jamais vai sentir a presença do Espírito Santo e jamais vai ver o Senhor. No versículo 15 fala assim, ó. Atentando diligentemente, porque ninguém seja falso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote, nos perturbe. Por meio dela, muitos serão contaminados. Não deixe que as suas feridas, a sua história contamine o seu fechar, o resto dos seus dias. O nosso Deus é um Deus que cura feridas, é um Deus que nos trabalha. E por mais justificativa que você tenha de ser injusta, de ter sido injustiçado, por mais justificativa que você tenha de falar aquilo que você queira, não seja uma pessoa que mata você mesmo. Porque no final de tudo isso, vai ficar só você. E do que valeu a pena? Quando você olha no espelho, quem você vê lá? Você vê você ou você vê suas feridas? Ou você vê suas justificativas? A gente sangra tanto dentro da gente que às vezes estamos vomitando sangue na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos. Nossa, que forte isso! Mas isso é total verdade. Uma mulher ferida fere. Uma mulher que está sangrando por dentro, ela sangra em cima das pessoas. O que tem carregado é dentro de você. Deixe suas desculpas, deixe suas justificativas, deixe as suas injustiças de lado e viva os melhores dias que Deus tem para sua vida. E para fechar nossa palavra dessa semana, eu tenho mais um versículo para você. Está em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço adiante de mim. O que estão? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Que o Senhor possa te ajustar, te alinhar e que você jamais carregue as suas feridas. Entregue para Ele tudo aquilo que fizeram com você e siga os melhores dias da sua vida. Quem sabe não foi para esse momento agora
que Deus te preparou. Quem sabe não foi as suas feridas que vai renovar a vida de muitas mulheres. É o que eu tenho vivido hoje. Vivi muitas coisas na minha vida. Sangrei muito por muitos anos. Mas hoje eu estou me posicionando diante de momentos em que Deus me chamou e contando a minha história sem justificativa, mas para mostrar da onde Deus me tirou e o que Ele fez. E o incrível é que a minha história tem transformado vidas. Então pegue as suas feridas, pegue a sua história e não faça como Mical e acabe na janela onde todos estão comemorando lá fora e você vivendo sua amargura. Não, venha viver os melhores dias em Cristo, porque Ele tem os melhores sonhos para você. Beijo e uma ótima semana. Ah, não esqueça, manda esse vídeo para aquela sua amiga que ainda está machucada, aquela sua amiga que sempre tem uma justificativa. Mande esse vídeo para abençoar a vida dela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no coração dela. E até semana que vem, se Deus quiser.